pode trazer seu dízimo, suas ofertas, querido. Pessoas falam comigo sobre a necessidade de falar sobre dízimo e oferta na hora do ofertório. E eu não gosto. Eu não gosto não é porque eu acho errado, porque vocês precisam, a gente precisa aprender em tudo, inclusive a respeito de dízimo e oferta. Porque se você não aprender na igreja, o diabo vai te ensinar, e vai te ensinar de forma errada. Sabe por que eu tenho tanta resistência? Porque seria, para mim, seria como eu ter que falar para alguém: me dá um presente, porque é meu aniversário. Para mim, dízimo e oferta é honra, não tem a ver com pagar nada. Se eu tiver que falar para alguém, me dá um presente que é meu aniversário, já foi a honra há muito tempo, já não me interessa. Pode me valer se eu estiver interessado no dinheiro que aquilo vale, mas não no reconhecimento de quem eu sou. Por isso, para mim, ter que falar e incentivar alguém a fazer, Deus não quer isso. Eu não gostaria, eu imagino que ele também não gostaria. Deus nunca mandou Abraão dar dízimo, ele deu porque ele quis honrar a Deus. Deus nunca pediu para Davi fazer o que fez. Davi fez, Deus nunca pediu uma casa para Davi. Davi falou: eu vou dar do dinheiro que eu tenho para construir uma casa para Deus. E no fim, quando Deus fala que vai restaurar, ele quer restaurar a tenda de bambu que Davi fez, e não aquilo que custou dinheiro. Mas entenda esse princípio, querido. Porque pode ser que Deus me corrija mais uma vez no dia, falando: já falei para você que você tem que falar. Mas o que eu entendo é que você tem que saber. E depois que você tomou consciência daquilo, a partir do momento que você conhece, o peso é maior da correção. A Bíblia fala que aquele que sabia o que fazer e não fez será castigado com muitos açoites. Aquele que não sabia e não fez também será castigado, mas com menos açoites. A partir do momento que você aprendeu e entendeu o que é honra, todo mundo ouviu isso, né? É a honra. A partir de agora, quando você não faz ou faz da forma errada, você está desonrando a Deus de forma consciente. Isso é a mesma coisa que aconteceu no Éden. Adão passou a ser culpado porque teve acesso não ao pecado, teve acesso ao conhecimento. E o conhecimento traz juízo. Eu sei que é errado, agora eu sou condenado. Esse menino pequenininho aqui, meu sobrinho, se ele pegar uma nota de dinheiro da carteira do pai dele e rasgar, ele não vai ser condenado e julgado da forma que se a irmã mais velha dele fizer. Por quê? O erro é o mesmo, o nível de conhecimento. Por isso que o diabo quer cada vez mais levar conhecimento e malícia para crianças cada vez mais cedo. Não é só porque ele quer machucar a criança, porque quando ele expõe uma criança de 12 ou 13 anos a um nível de conhecimento mais alto, a criança se torna agora digna de juízo. Porque ela conhece, ela está exposta a ter que tomar decisões que ela não está preparada. Mas não tem a ver com estar preparado, tem a ver com acessar níveis. Por isso que Deus falou para Adão: não coma da árvore, você não está preparado para o nível de conhecimento que vai vir. Mas quando ele passa a ter conhecimento, ele passa a ser responsável a cumprir leis para não ir para o inferno. Cumpra leis para não ir para o inferno, porque agora você sabe. Antes você não sabia, por isso você nem fazia. Esse menino nem sabe o que tem papel dentro da carteira. Ele não tem conhecimento. Quando você põe na mão dele aquilo, por isso que a responsabilidade é do pai. Não deixa no baixo, porque senão ele vai rasgar. Não deixa ele acessar coisas que ele não tem condições de lidar. O diabo tenta só distorcer os princípios, fazer com que a gente saiba. Ele não quer que você não saiba. O diabo é o maior interessado em que você saiba tudo. Ele foi quem enfiou aquela maçã na boca da Eva. Não a força, mas foi ele que deu. O que ele quer depois é distorcer os princípios. Então ele vira para Eva e fala: não foi isso que Deus disse? Não comerás das árvores do jardim? Ela fala: não foi isso, não foi bem assim.
ele já chega distorcendo o que Deus falou. Porque o que ele precisa para colocar engano é distorcer a palavra. Amém, queridos? Não esqueça disso para saber como lidar com o seu dinheiro, que na verdade não é seu. Nenhum deles é seu. Nada é seu. E se você tem uma parte que é sua e a outra que é de Deus, miserável que é você. Se você tem 90% que é seu, coitado de você, em achar que pode lidar e saber o que fazer com 90% do seu dinheiro. Tudo é dele. E soberba é achar que eu posso dar 10 e fazer o que eu quiser com o resto. Eu não posso. A parábola dos talentos, quando Jesus entregou aquilo para eles, quando Jesus conta a parábola de um senhor que entregou talentos, e talentos ali era peso em ouro. Entregou 1 para um, 2 para outro, 5 para outro, acho que foi isso. E quando ele volta, ele não cobrou que eles tivessem cuidado de 10% daquele dinheiro. Ele cobrou que tudo tivesse sido produzido. Tudo que foi entregue na mão deles tivesse gerado algo para o Senhor que deixou, e não para eles. Então eles apresentam para o Senhor o dobro daquilo. Mas tinham que olhar para Deus com um olhar de lei. Eu sei que o Senhor é duro, que o Senhor cobra pesado, por isso eu enterrei, eu guardei para o Senhor. E Deus chamou ele de infiel, falou: era melhor você ter colocado na mão de outro para fazer então. Se você achou que tudo isso, se você achava que não ia saber o que fazer, corria o risco de perder, era melhor você ter dado na mão de outro, mas não enterrado. Mas o que ele espera como resultado não foi juros ou 10% daquilo que ele te deu, foi tudo. Que tudo produza, inclusive para cuidar da tua casa. Mas tudo foi colocado pelo Senhor na tua mão, 100%, não é 10%. Não é oferta de domingo. Amém, querido? Abra a tua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Tempo atrás, há uns meses atrás, eu ministrei aqui sobre revelação. E se você não estava aqui, se você quiser, procura depois lá no YouTube, no site, tem a ministração lá. E eu queria falar um pouquinho sobre revelação antes de começar a ministrar hoje, porque é outra coisa que é muito distorcida na igreja. Revelação é quando a irmã, eu cresci assim, revelação é quando a irmã do coque lá, aquela que é de Deus, ela tem uma palavra e ela fala algo que ninguém sabe. Ela fala do futuro, ela fala de um negócio que vai acontecer, e às vezes ela fala um pouquinho do que aconteceu lá atrás para testificar. Enfim, isso era revelação. A irmã teve revelação. E a palavra revelação, ela pode ser aplicada para isso. Isso na verdade é palavra de conhecimento, é palavra de sabedoria. Isso é um dom dos dons do Espírito, que é o Senhor revelar a você algo que no seu entendimento você não poderia saber no natural. Isso se chama palavra de conhecimento, o dom de palavra de conhecimento. Eu ter acesso a uma informação que eu não poderia. Isso não é profecia. Profetizar é falar de forma inspirada, é falar pela boca de Deus. Isso é profecia. Existe o dom da profecia. Esses dons de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, estão dentro do que a Bíblia chama de revelação, dons de revelação, que são dons que te ajudam a entender algo com relação a uma presciência que você não poderia ter, trazer algo da parte do Espírito. Aos olhos de Deus, revelação, querido, é toda manifestação de Deus. Entenda a manifestação de Deus não só como Deus aparecendo. Tudo que faz parte do caráter de Deus, da vontade de Deus, da consciência de Deus, da mente dele, da vontade, de poder, de manifestação, e que nos é trazido, é uma revelação do Pai. Tudo. A terra,
Antes, na fundação do mundo, a terra foi uma revelação de Deus, algo que estava dentro dele, e tudo estava nele, tudo veio dele, dentro dele. Por isso que Deus não mora no céu. Se o céu couber Deus, quer dizer que o céu é maior que ele. Ele é o lugar. Tudo converge nele. E o que é a revelação? É quando ele tira de dentro dele algo e coloca diante dos olhos. Ele revelou algo. Por isso que Jesus nos foi revelado uma parte de Deus, e ali Deus na plenitude sendo mostrado aos nossos olhos. Então isso é revelação. Quando o Pai se manifesta na terra, quando Ele mostra algo aqui na terra pra gente, palavra, caráter, poder, qualquer face dele que nos é mostrada, a gente vai dizer: o Pai se revelou a mim, Ele mostrou um pedacinho dele para mim. E é Ele quem decide o nível de revelação, não eu. Quando o cão invade a tenda e revela o Pai aos seus olhos, sem que fosse da vontade do Pai, o pai dele estava bêbado dentro daquela tenda, e ele entra e acessa a imagem e coisas do Pai que não estavam liberadas a ele, ele se torna maldito por causa daquilo, porque o Pai é quem decide o nível de revelação que Ele tem para me dar, e na hora que Ele tem para dar. Qualquer tentativa de invadir isso gera maldição sobre mim. A maior revelação sobre a terra é Verbo encarnado. Quando Cristo se manifestou, Ele foi a maior revelação. Por quê? Porque você viu a plenitude do Pai nele. Em essência, essa é a vontade de Deus, como fim das coisas. Tudo que tem no meio, gente, entre a queda do Éden e até a ida para o céu, é caminho, é misericórdia, é Deus arrumando caminhos para voltar a colocar o homem no mesmo lugar que ele estava no começo. E o que era o lugar que ele estava no começo? Um homem que tinha imagem e semelhança de Deus. Aquele era o propósito. Quando Deus coloca Adão no Éden, Deus está se revelando ao mundo. Ele está se mostrando, porque Ele fala: Ele é minha imagem e minha semelhança. Quem olha para Adão me vê. O mundo todo se sujeitava a Adão porque viu o Pai em Adão. Na tua vida existem propósitos específicos. Isso fala de forma. Tem coisas que Deus tem que é para você e que se encaixam no que você chama de seu jeito. E você precisa discernir o que é seu jeito e o que é o jeito do diabo criado em você. E o que faz isso é a palavra, separa a alma do espírito. Mas o que Deus tem para você, em essência, Gênesis 1 fala de essência, Gênesis 2 fala de forma. Em Gênesis 1, o que Deus tem em essência para você, homem e mulher, casal, é ser a minha imagem e semelhança, ser igual a mim, ser parecido comigo. Como forma é outra coisa. Como forma, para você, ele vai ser um homem simples, vivendo na roça, porque ele tem algo para você lá. E lá, quando olharem para você, vão ver a essência do Pai. Vão ver o Pai andando na roça. Para outro, Deus tem lugares grandes aos olhos dos homens. Lugares requintados, com dinheiro, atrás de um terno. Na forma. Mas o objetivo é que na essência, quando olharem, consigam ver a Deus. Porque essa é a revelação do Pai. Filhos andando com a imagem do Pai sobre a terra. Sempre vai ser esse o propósito. Sempre vai ser esse. Porque isso vai gerar multiplicação com cara de Deus. Ovelhas, querido, quando elas se multiplicam com cara de ovelha e não com cara de pastor. Uma ovelha gera filhos com cara de ovelha, não com cara de pastor. A igreja não foi chamada para gerar filhos com cara da igreja, mas com cara de Deus, com cara do Pai. Roupas, costumes, tradições, doutrinas, isso tudo é misericórdia. Por que Deus não arrebentou com tudo então? Porque Ele é muito misericordioso. E porque mesmo no meio de tudo isso Ele vai usar. Ele não vai entregar o mundo às traças, ainda que a igreja se corrompa. Mas a manifestação dele na terra começa com um homem nu, sem roupa, e dizendo: Ele parece comigo. E os filhos deles vão se parecer comigo. Multiplique-se, multiplique-se. Isso é revelação. É disso que eu vivo e que você tem que viver. Com o propósito de que Deus possa se revelar em mim. De que possam olhar para mim e falar: eu estou vendo Deus. Quando converso com aquele homem, eu vejo Deus.
eu não encontro o que apontar na vida dele. Ele tem defeitos? Tem. Eu não consigo atacar a vida dele. Eu não consigo jogar uma pedra nele. Eu não consigo pegar uma lei, uma pedra e apedrejá-la. Porque o Pai está revelado nele. Esse é o propósito. Todo o resto é forma. É a maneira como ele vai fazer. Ele vai te revelar como professor, como mestre, como pastor, como apóstolo, como um profeta. Ele vai se revelar nessas formas. Mas em essência esse é o propósito. Vamos ler esse texto de Romanos 8. E sabemos, 8:28. Romanos 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E todo mundo ama esse versículo, né? E usa esse versículo, tudo vai dar certo. E quando você está com um problema, é porque Deus contribui. Continua lendo o texto. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, o tudo contribui está ligado a propósito. Então aquilo que eu estou passando e que eu passo, e é nas dores que eu lembro disso, né? Ninguém lembra disso daqui quando está tudo bem. Eu lembro desse versículo na dor. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus, tudo contribui. Mas o texto continua. Aqueles que estão chamados pelo seu propósito. Ou seja, isso contribui para um propósito. E não para o fim da minha dor ou para aquilo que eu quero que aconteça. E o problema é que às vezes, querido, a gente não identifica, ou sequer sabe que precisa identificar por que está tendo dor. Porque você pode sofrer por alguns motivos. Primeiro, você pode sofrer por consequência do seu erro. Eu fiz besteira e vou pagar o preço por isso. Eu investi dinheiro onde não devia porque eu não perguntei para Deus. Eu entrei num emprego que eu nem perguntei para Deus. E a gente precisa voltar lá em paternidade. Porque para Deus e para a Bíblia, destino vem do Pai. O pai é quem dá destino para o filho. Por isso que o primogênito assumia a profissão do pai. Aquilo tinha um sentido espiritual. A terra do povo de Israel era passada de pai para filho e não podia ser vendida. Tinha um sentido espiritual por trás disso. Que era o quê? Continuidade de propósito. Os filhos levando algo que o pai deixou. E quando você leva isso para entender paternidade, você vai entender que às vezes, ou na maioria das vezes, você para para pensar, por que eu sou o que eu sou hoje profissionalmente? É algo que ou seu pai te deu, te deixou como legado, ou a falta de um pai fez com que você fosse encontrando caminhos e caísse nisso. Isso não foi destino de Deus. Isso não foi destino do pai. Só que a gente nunca sequer parou para pensar nisso. Que Deus disse que os meus dias todos estão escritos antes da fundação do mundo. Então o passo é antes. Era isso que eu tinha para mim. Porque às vezes eu posso estar sofrendo e passando por dores por estar em algo que Deus não tinha para mim. E o que me sustenta então? Mas eu orei aquele mês e Deus me abençoou e foi tão bom. E eu ganhei um novo cargo, eu ganhei nova função, eu vendi muito. E Deus fala assim, filho, isso é misericórdia. Eu te amo, não vou te deixar morrer de fome. A outra coisa é o sol e a chuva vêm sobre justos e injustos. O que o homem plantar ele vai colher independente de estar em propósito de Deus. Eu posso estar trabalhando muito, colhendo muito e Deus falando, mas não é meu propósito, não é o que eu tinha para você. Mas se não fosse Deus ele não ia abençoar. Querido, você tem inteligência. Você viu o tamanho da igreja dos Mormons lá em Souzas? E o fato dela ser grande e ter ouro no topo, você vai dizer então que é Deus porque é grande. Não, homens também produzem coisas. Eles só não estão andando em destino, porque não foi Deus quem entregou o destino. Então parte do meu sofrimento pode ser porque chuva vem sobre justos e ímpios. Eu posso colher dores porque eu estou vivendo na terra e no mundo tereis aflições. Mas eu também posso estar passando por dores que fazem parte de propósito. Dores que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para um propósito. Dores que são colocadas para me refinar, para me quebrar, para consertar coisas em função de propósito. Continua lendo o texto. Porque os que antes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho,
a fim de que seja primogênito em muitos irmãos. O final desse versículo tem algumas coisas ali. Primeiro, ele me conheceu antes e me predestinou antes. Entenda que predestinação aqui, ao contrário do que a palavra pode significar aí fora, não quer dizer que se Deus chamou vai acontecer e pronto, acabou. Isso seria predestinação se eu não tivesse escolha. Mas eu tenho escolha. O que ele está dizendo é: eu tenho algo para você, você escolhe se você quer andar. Em essência, para que é que ele me predestinou? Ele continua falando: para ser conforme a imagem de seu filho. A palavra rema para todo homem, querido. A palavra que vale para você, para mim, para todo mundo. E uma palavra que vem do céu desde a fundação do mundo. É filhos à imagem e semelhança de Deus. Ponto. Isso vem antes de qualquer outra coisa. Seja minha imagem e semelhança. E sem cara de Jesus, querido, você não é sequer filho. Para serem conformes à imagem de seu filho, de Jesus, a fim de que, ou seja, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, ele só é meu primogênito quando eu passo a ter a cara de Jesus. O que me faz ser filho de Deus não são as leis que eu cumpro nele, é se parecer com ele. O propósito da gente estar aqui, o propósito da gente se reunir, o propósito de Jesus não ter voltado, tem a ver com gerar pessoas com cara de Jesus, com nos tornarmos imagem dele. E todas as dores, tudo aquilo que ele coloca para que a gente passe, coopera para o fim de um propósito em mim. Não é do lado de fora, é aqui. Tudo. Quando a Bíblia fala: não rejeiteis a correção do Todo-Poderoso, porque o Pai corrige a quem Ele ama. O que a Bíblia está falando é: não deixe de aceitar, não rejeita a vara, porque tem um propósito nisso, que tem a ver com a predestinação, o propósito que Ele tem para a tua vida antes da fundação. Toda a dor que Ele nos coloca. E é difícil, é quase loucura você parar para pensar que a dor tem propósito e que eu devo aceitar isso. Sabe a palavra que você recebeu um dia, querido? Lá atrás, se era criança, às vezes não foi nem você que recebeu, foi tua mãe, a respeito da tua vida. Aquela palavra, sempre que você recebe uma palavra, quando eu recebi a palavra, eu recebi palavra desde muito cedo. Com 18 anos eu lembro que teve uma palavra, mas eu lembro há 7 anos quando eu recebi a palavra. Você come aquela palavra e recebe ela pelo benefício que ela traz. É sempre assim. Eu voltei para Jesus, eu já estava na igreja, né? Mas eu era evangélico. E eu me entreguei para Jesus ali por causa do benefício da palavra, pelo interesse em tudo que ele falou. E eu comi a palavra daquele jeito. E ele não está preocupado com isso, esse não é um problema. O problema é que a semente, quando é lançada na terra, ela começa a incomodar a terra. Para pensar. Ela começa a empurrar a terra para o lado, ela começa a enfiar raiz na terra, ela começa a amolecer aquela terra para arrumar o espaço para dentro dela. Tem um texto em Salmo 105, a gente vai ler esse texto depois, que fala sobre José. E falava: a palavra que José recebeu foi a palavra que o provou. Você imagina se olhar para um monte de ferro ali fora, olhar para aquelas barras de ferro e falar assim: tu serás um balanço. Vai ser um balanço de criança. Imagina que o ferro tivesse vida. Sabe o que o ferro ia falar? Ele ia começar a chorar e falar: eu tenho um propósito, Deus tem um propósito para mim, eu vou ser balanço. A mesma palavra que liberou um destino sobre ele acabou de definir que ele vai ser cortado, que ele vai ser lixado, que ele vai ser soldado, até tomar a forma daquilo a qual ele foi destinado. Só que ninguém para pensar nisso quando recebe a palavra. Jesus foi aperfeiçoado pelo que sofreu, a Bíblia fala. Você já parou para pensar nisso? Que quanto mais profunda foi a palavra e quanto maior foi o nível dessa palavra que Deus deu, mais ela vai te confrontar e te arrebentar. Porque esse é o propósito da palavra,
te moldar e te transformar aquilo sobre o qual foi liberado. Gênesis 1. Quando Deus faz o homem, em Gênesis 1, Deus libera uma palavra sobre a vida de Adão. E ela começa com: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa é a palavra, esse é o destino do homem. Deus não faz o homem, querido, e depois fala o que ele vai ser. Deus dá uma palavra para a terra. Imagina Deus olhando, Deus no Éden, e ele olha para a terra, para o planeta Terra, e olha para o chão, terra. Antes de formar qualquer coisa da terra, antes de dar forma, ele fala: vamos fazer um homem à nossa imagem e semelhança. Ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus dá o propósito inteiro. Deus fala como ele vai ser e dá o propósito inteiro antes do homem existir. Baseado nessa palavra de quem ele vai ser e como ele vai se parecer, Deus começa a formar o homem. Deus dá molde para a terra, baseado na palavra. É como se Deus estivesse formando Adão, e aí ele olhasse para o molde que foi definido na parede, como se estivesse escrito numa lousa, imagem e semelhança. Ele vai fazendo e olhando. Aquela palavra que foi liberada sobre Adão define como Adão vai ser feito, o que Adão vai fazer, o caráter de Adão, a personalidade de Adão, sobre o que ele vai governar. A palavra contém todas as coisas. A palavra que foi liberada sobre a tua vida contém todo o propósito, mas contém também o que você vai ter que passar. Só depois disso o Espírito vem sobre Adão. Só depois que a forma é dada, o Espírito é soprado sobre a vida de Adão. Não vem antes. A autoridade, e o Espírito aqui é a autoridade para fazer as coisas. Antes da forma, a autoridade para se cumprir não vem. Porque duas coisas são necessárias lá em Gálatas para você cumprir propósito, para você entrar em destino: identidade e maturidade. O filho, enquanto ainda é novo, é dono de todas as coisas, mas não põe a mão em nada. Ele tem identidade, mas ainda não tem maturidade. Ele é filho, a Bíblia fala. Mas quando ele faz os 30 anos dele, que era o costume na época, agora ele tem identidade e maturidade. Agora ele pode assumir o lugar do pai dele. Agora ele já assimilou o caráter do pai, imagem e semelhança do pai, para fazer isso. Em Gênesis 2, quando Deus mostra a mesma formação, ele fala: Deus formou Adão. Depois de formar Adão, ele planta o jardim. Depois de plantar o jardim, ele coloca Adão lá. O propósito não vem antes da palavra te formar e te provar, querido. Ainda que ele te seja revelado no começo, ainda que você já saiba o que você vai ser, ainda que Deus já tenha te mostrado nações, ele não vem enquanto a palavra de destino não fizer efeito aqui dentro. Enquanto aquele ferro não for soldado, pintado, lixado, rasgado, dobrado, o balanço não vai existir. E é fácil você pensar isso olhando para o ferro. Não é lógico, como é que esse balanço, isso aí vai ser balanço se ainda não foi nem cortado? Mas imagina o ferro gritando: mas eu já sofri tanto, já me lixaram tanto, me bota lá. Mas você está olhando e falando: mas não é um balanço ainda. Não é um balanço, como é que eu posso te pôr lá? Agora aplica isso na tua vida. Senhor, o Senhor falou há tantos anos atrás que ia me colocar em tal nação. Ele está olhando e falando: você ainda é ferro. Ou porque não chegou o tempo de cumprir as coisas, ou porque às vezes a lixa vem em cima de você e você fala: não é de Deus, essa parte não toque. A palavra de destino, se ela não fizer efeito por completo na tua vida, se você não quebrar todas as portas desses cômodos que você guarda ainda, e quando você tenta ser tocado naquilo, você desvia, espera a irritação passar e volta a viver, mas continua lá. E o que eu faço às vezes é ir para a sombra, porque na sombra eu continuo mantendo coisas escondidas, em que a palavra não pode me tocar e não pode avançar. Mas você pode esconder isso de mim, de quem está aqui, e pode ser que ninguém nem perceba. Mas enquanto não tiver a forma da palavra, você não vai cumprir propósito, você não vai conseguir entrar nesses lugares.
Por que Deus dá uma palavra tão antes então para te gerar ansiedade? Eu lembro quando eu tinha 18 anos, Deus deu uma palavra, e depois com 31, sei lá, com 30, um pastor estava conversando, eu falei, por que Deus me deu uma palavra há tanto tempo? Nunca mais falou nada, acho que nem era Deus. Sabe por que Deus dá a palavra antes? Não é para te gerar ansiedade. E por isso você tem que ter entendimento. É para quando a coisa começar a apertar, você entender e conseguir identificar que a palavra está me moldando. A palavra de será a minha imagem e semelhança não era um presente para Adão. Era entenda como é que eu tenho que te formar agora. A palavra de vou te levar para curar pessoas, quando você começar a ser apertado e tocado, você vai lembrar, eu estou sendo curado. Porque o meu propósito, destino, tem a ver com quem eu sou. A minha identidade é que me dá autoridade. É quem eu sou que me dá autoridade. O que faz os demônios saírem é eu ser filho de Deus. Filhos de Seva, não vos conheço. Quando aquilo começa a te apertar, você tem que voltar na palavra e identificar. É por isso que eu estou passando. Deus disse que eu vou lidar com um pobre. Ele tem que me transformar num pobre de espírito. Ele tem que quebrar o meu orgulho. Porque eu vou chegar diante desses pobres. E todo mundo que é orgulhoso acha que não é. Todo orgulhoso adora trabalhar com pobres. Sabe por quê? Porque ele se acha superior mesmo sem perceber. Por isso que todo orgulhoso adora trabalho social. Porque ali ele não tem que lutar pelo espaço dele. Ele já está acima dos outros. Ele se sente bem naquele ambiente. Ele acha que está sendo caridoso e que tem um coração bom. E não é isso. Tem algo por trás daquilo. E Deus fala, eu vou te transformar igual a eles. Não é porque você tem pena deles, é porque você é igual a eles. Quebrado, moído. Que o reino é para os pobres de espírito. Você entende que a palavra que Deus deu para você um dia é a que te prova. É a que te molda. Deus falou, você vai ser mestre, você vai ser professor, você vai ensinar pessoas. Ou qualquer outra coisa desse tipo. E como você gosta daquilo, você fala, olha como Deus encaixa as coisas, eu gosto tanto disso. E é isso que Ele vai fazer. Ele fala, muito pelo contrário. O propósito por você gostar disso hoje está distorcido. Se você não aprender a aprender, se eu não te colocar num lugar em que você não vai ensinar ninguém, entendeu? Você não vai ensinar ninguém a nada e vai achar que não tem nada a acrescentar para os outros. Quando eu te der a capacidade de ensinar, você vai usar isso com soberba. Então a palavra que quando você recebe, te faz abrir os braços e fala, manda, porque ela sacia, ela te leva para o lado contrário. Por isso que todo provedor Deus leva para a pobreza. Você vai ser provedor, você vai ter dinheiro, e você recebe aqui e fala, glória a Deus. E aí Ele te bota na luta financeira. Porque a palavra que Ele te deu vai te provar. E não é te provar como uma prova para eu passar, é te refinar. Vai te quebrar. A mesma palavra de destino é a palavra que te molda. A mesma palavra que diz para Adão, vai ter a minha imagem e semelhança, é a que diz para Deus onde é que ele tem que apertar. A palavra sobre Eva é, eu vou fazer dele. Faz com que Adão tenha que pagar um preço de perder uma costela para que ela seja formada. Porque a palavra sobre Eva é, você vai vir dele. Então ele paga o preço para gerá-la. Porque a palavra a respeito de Eva dizia a respeito à origem em Adão. Na forma, não na essência. A forma só vem depois do propósito definido. O espírito só vem depois da forma. E o Éden só vem depois do espírito. É uma ordem, querido, que Deus estabeleceu. A maior loucura na minha cabeça, e o que mais me incomoda na minha cabeça, às vezes no nosso meio, em alguns lugares, é Deus, o Senhor tem que falar para tal pessoa o que ele vai ser da vida. Como é que alguém pode andar sem saber o propósito? É o princípio de tudo. Como é que alguém pode andar sem saber se é pastor, se é profeta, se é apóstolo, se é missionário, se vai viajar, o que esse cara vai fazer? Isso é o princípio de todas as coisas. Eu não consigo sequer começar a construir algo, Deus, sem saber para onde eu vou. E não necessariamente isso tem a ver com um título, com um ofício ministerial.
Eu, quando comecei, até o 3º ano, se alguém me chamasse de pastor, eu só faltava dar no meio. O quanto de gente que eu já corrigi, chamei atenção, tem gente que eu fiz até passar vergonha. Deus me perdoe porque ficava me chamando de pastor. Eu dizia, eu não sou. Para com isso. Deus me chamou para cuidar dos pobres e vai cuidar de gente na rua. Eu não me achava digno nem de pregar, porque Deus nunca tinha dito isso para mim com todas as letras. Mas uma coisa no propósito Ele já tinha dito. A essência do propósito já tinha sido dada. E aquilo é o que estava me amassando sem eu saber. Aquilo é o que estava me quebrando já sem eu saber. E eu, no meu entendimento, achando que eu estou pagando um pouco de pecado, ou faz parte. Porque desde pequeno você aprende que ele tem que sofrer para ser glorificado depois, né? Por quê? Não sei, é assim. Deus tem essas coisas, a gente tem que sofrer um pouco, porque para ir para o céu tem que pagar o preço. Já ouviu falar isso? Tem que pagar o preço. Aquele que Jesus pagou todo o preço, esquece, você tem que pagar um preço. Vai para o céu, você não paga preço, é graça. Mas vai te custar a vida inteira para ter a vida de Cristo. Para viver como Cristo vai te custar. E se você quer entender o quanto vai te custar, busca qual a palavra que Ele deu sobre a tua vida. Qual o propósito Ele lançou sobre a tua vida. Porque a palavra que Ele liberou sobre a tua vida vai determinar a forma que Deus vai tocar na tua vida. A palavra que vai te provar. Abre o Salmo 105 para você ler o texto. Versículo 17. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões. Foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. José recebeu uma palavra, querido, através dos sonhos que ele teve. E assim, José, eu gosto muito de Davi, mas José tem um negócio nele, porque Davi ainda fez coisa feia demais, mas José tinha 17 anos, querido, quando teve 2 sonhos. José era um menino. Tudo que José sabia a respeito de Deus, ele tinha ouvido do pai dele. O pai dele era a referência de Deus para ele na terra. E quando ele conta os sonhos, o primeiro, os irmãos começam a odiar ele. E no segundo, o pai dele fala para ele: isso aí não é de Deus, não. O pai dele fala para ele: por acaso você acha que eu e sua mãe vamos desdobrar diante de você? Você está louco, menino. Então imagina você conhece alguém de 17 anos? Imagina ter um filho de 17 e você sendo a referência de Deus para ele. Ele tem um sonho que todo mundo recrimina e fala que está errado. E o pai, o pastor dele, de um menino, fala: isso não é de Deus. Sabe o que acontece com esse menino? Não é de Deus. Eu vou te falar que aqui na igreja, muita gente, se não a maioria, se vier me contar um sonho e eu falar assim: isso aí não é de Deus, vai sair falando: não é de Deus, por tomar minha palavra, por crer no que eu estou dizendo. Você imagina um menino de 17 anos que não tinha o Espírito Santo, porque você ainda tem, que você vai embora e vai ficar testificando aqui, fala: mas está queimando aqui dentro, o pastor falou que não é, mas está. Ele não tinha isso. Então quando você vê tudo que José passou, a mulher de Potifar indo para cima dele, e ele resistindo àquilo, ele podia ter uma vida de rei dentro daquela casa se ele resolvesse aceitar aquela mulher, só torna ele muito mais fiel. Porque nem a palavra ele tinha para se agarrar de repente e falar: eu sei no que eu tenho crido, eu tenho a palavra de Deus. Para mim esse menino tinha, aquilo já não fazia parte de algo que ele tomou e vivia aquela realidade. A realidade dele: eu fui vendido pelos meus irmãos, mas apesar de tudo que eu passei, eu não posso ofender a Deus, eu não posso pecar contra o Senhor. Ele vira para aquela mulher e fala: como eu faria algo contra Deus? Como eu poderia fazer isso contra Deus? E ele vai para a prisão e lá ele revela sonhos e o povo não lembra dele. E em tudo a Bíblia diz: e o Senhor estava com ele, e Deus estava com ele. Eu não consigo,
imaginar José na prisão dizendo, eu sei no que eu tenho crido. Não, eu imagino José lá dentro, preso e falando assim, se é o que o Senhor quer, assim seja. Mas eu não vou negociar o meu caráter. Mas José tinha uma palavra sobre a vida dele, querido. E a palavra sobre a vida dele, você vai governar. Os governos da terra vão se dobrar diante de você. O sol e a lua, seu pai e sua mãe, o governo sobre a tua vida vai se dobrar diante de você. Toda a tua descendência, teus irmãos vão se dobrar diante de você. Essa era a palavra sobre José. Então quando a Bíblia diz a palavra que ele recebeu foi a palavra que o provou. José foi forjado na palavra. A palavra provou aqui é a mesma palavra para ourives no original. Refinamento. A palavra que recebeu foi a palavra que o preparou. Um homem que não matou seus irmãos depois, não quis vingança depois, porque sabia que não podia tocar numa descendência que não era dele. Isso ele aprendeu lá na casa de Potifar. Um homem que reinou com justiça depois em cima do povo, que proveu para uma nação inteira, para o mundo inteiro. A Bíblia chama ele de Salvador do mundo. Porque antes na prisão ele cuidou de prisioneiros. A palavra que ele recebeu foi a palavra que veio sobre a vida dele para prepará-lo para aquilo. Não foi para feri-lo, não foi para machucá-lo, não foi para ele ter que passar um tempo. Foi para forjar o caráter de José, para poder ser aquilo que Deus que ele disse que ele era. Porque a terra ficou dura, querido. No Éden não tinha chuva. A própria terra emanava vapor. Você entende que a terra produzia vapor? Não precisava vir do alto. Só que depois daquilo a terra ficou dura. E a água tem que vir de cima. E chuva tinha que vir de cima. E esse é o propósito de Deus na tua vida. E por isso ele pôs o Espírito dentro, para que a água volte a sair de dentro, como vapor. Para que eu não precise ficar falando para Deus, Deus cura, porque Jesus falou, vai lá e cure, você cura. E a gente tem o hábito de falar, Jesus cura ele. Jesus falou, eu não curo você, eu já falei que vocês vão curar no meu nome. Porque dentro de vocês sairão rios de água viva. No Éden era vapor, vai sair rio agora. De você, quando a palavra entrar, quando a palavra te moldar. O problema é que a gente rejeita a palavra. A gente não aceita a palavra. A continuação do texto. Mandou o rei e o fez soltar, governador dos povos, e o soltou, pelo senhor da sua casa e governador de toda a fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os anciões. O segundo sonho de José: sujeitar os governos. A palavra que José recebeu foi a palavra que provou. E ela se cumpre lá na frente, José nem percebe. Porque os olhos de José lá no começo, gente, embora ele seja um bom homem, mas você imagina um menino de 7 anos exibindo para os irmãos que ganhou a túnica do pai, fazendo graça para os mais velhos. E agora ele tem os irmãos todos diante dele e não mata aqueles irmãos. E ele só não mata aqueles irmãos e se vinga agora por causa de uma palavra que fez ele, que formou ele. Moisés, querido, recebeu uma palavra e ele tem que passar 40 anos no deserto. Porque quando ele descobre que ele é libertador, ele mata um egípcio com a mão na hora, ele não tem paciência. Ele vê opressão, ele mata um homem. Depois de 40 anos, a Bíblia fala que ele era o homem mais manso da terra. A palavra que ele recebeu fica 40 anos amassando ele no meio do pó do deserto, para ele estar pronto para ser aquilo que Deus disse que ele vai ser. A palavra sempre vai te levar para o destino, querido. Todas as vezes que você receber uma palavra de Deus, não se preocupa em querer saber para onde eu vou. Como que eu vou fazer, Deus? E como que vai ser? Não a palavra te conduz. Ela sempre vai te levar para o lugar que você tem que ir. José foi colocado diante de Faraó. Ele não escolheu ir para lá. A palavra que ele recebeu, quando ele apresenta para os irmãos, joga ele dentro de uma cova. Daquela cova ele vai para a casa de Potifar.
Da casa de Potifar ele vai para a prisão, e da prisão ele vai para diante de Faraó. E em nenhum momento ele se moveu para nenhuma dessas direções. A palavra que ele recebeu provocou tudo isso. E não parece loucura? Eu recebi uma profecia de Deus e eu sou preso por causa disso. A mesma palavra que fala de onde eu vou, ela me conduz até esse lugar. Eu não preciso correr atrás disso. A primeira coisa que eu fiz quando Deus falou que ia ministrar na minha vida, eu vou fazer seminário. Foi a primeira coisa. Eu preciso fazer, porque na minha cabeça, da onde eu vim, eu preciso fazer seminário. E Deus falou, não vai. Eu falei, então eu vou fazer o mestrado que eu queria fazer, eu tinha acabado a faculdade. E Deus falou de forma clara, você não vai mais estudar. Você vai aprender comigo o que você tem para aprender agora. Eu falei, tá bom, não precisa falar assim. Porque a palavra que eu recebi vai me conduzir, me colocar em todos os lugares. A gente viu coisas aqui que são malucas. A primeira nação que Deus nos entregou aqui, que Deus falou, vocês vão para tal nação, foi Moçambique. E a ansiedade é como que a gente vai? Sabe como que a gente foi? O meu telefone tocou um dia, era um pastor de Moçambique que achou meu telefone, a gente não sabe hoje até hoje não sabe onde, e ligou falando, a gente precisa de ajuda. Mas como você me conheceu, foi providência de Deus. E começamos a falar pelo telefone e pronto. Fomos lá, através dele conhecemos quem eram os pastores, os 2 meninos que Deus queria que a gente ajudasse. Começamos a construir lá e tem hoje lá a igreja e o trabalho que começou. Nós não construímos o caminho até Moçambique. Deus, no tempo dele, trouxe o caminho. Ainda que ele tenha trazido a palavra. Vocês vão para essa nação. E as outras todas que estão ali, não tem a mínima ideia. E eu já desisti. Depois da primeira, segunda, eu já desisti. A Aline ligou esse dia e falou, tive um sonho com a Turquia. Estava você e o Caio lá na Turquia falando. Eu falei, essa Aline, mais uma bandeira para comprar. Amém. Eu não sei. Como vai ser? Eu não sei. A palavra, o maná, ele é diário. Ele cai todo dia. E não adianta você querer guardar para o dia seguinte. Ele fede. Ele estraga. Mas a palavra, querido, ela não é para eu me sentar em cima dela. É para eu comer. Ela entrar aqui e se fazer carne. E começar a moldar a minha carne. Não é para vir para cá e você começar a racionalizar Deus e querer ter conhecimento a respeito de Deus. É para te moldar. E cada vez que Deus se revela a você e traz mais uma palavra a respeito da tua vida, sobre destino, sobre o que está passando, não tem a ver a você trazer para cá e usar isso para mais um discurso, para mais uma pregação. Tem a ver com você trazer aqui, ela amargar aqui dentro e te transformar mais um pouco. O filho que se antecipa e coloca a mão na herança antes do tempo, destrói tudo, a Bíblia fala. Isso não é coisa de filho. Filho não se relaciona com o pai pela herança que o pai tem para dar. Agora pode ser que você não chegue. Pode ser. Porque o que define o destino e se eu chego lá é a forma como eu lido com a palavra que ele me dá. Todo aquele povo que saiu do Egito tinha uma palavra. Nós vamos entrar na terra. Uma geração inteira não entrou. Porque não queria comer do que Deus dava. Não queria beber da água que Deus dava. Que era para sarar e era para cura. E eu acho que eu vou pregar. Quando eu prego essas coisas aqui, eu falo, Deus, de novo, eu falo a mesma coisa. Toda hora a mesma coisa, Deus. Lugares escondidos, gente que não se permite ser tratada. Mas o que eu queria que você entendesse hoje é que o que você passa e a natureza do que você passa, que é diferente da minha. Nós estamos no mesmo ambiente. Nós compartilhamos dessa mesa quase que todo dia. E cada um de nós passa por dificuldades e por opressões e por aperto em áreas diferentes. E por mais que a gente tente se socorrer e se socorra, e a gente se socorre, e vocês sabem disso, ainda assim eu entendo que eu não posso aliviar aquilo que ele tem que passar. Porque a palavra que foi liberada para ele só vai se cumprir se ele romper e quebrar com as coisas que ele precisa romper e quebrar. Então o que ele vai ter nessa mesa é maná, é água, até que a terra dele esteja liberada para ele plantar e colher, até que o tempo dele entrar na terra esteja liberado. Agora o cuidado é para você não ficar rodando no deserto, achando que está seguindo Deus, e Deus na verdade está esperando o tempo passar para levantar o teu filho
Porque você está clamando pela herança de Abraão, mas não se parece com ele. Porque Deus olha do alto e você está gritando, Ele fala: olha, eu conheço Abraão e aquela terra é para filhos de Abraão, mas vocês nem circuncidados foram. Vocês não têm direito daquela terra. Quem tem direito a essa herança é um filho que, quando estava no céu, Deus olha para a tua vida e Ele destinou para você: ó, você vai para, sei lá, um lugar qualquer, você vai ser pastor de igreja. Mas quando Ele está olhando para você, Ele não está vendo a tua carne suja, caída e corrompida hoje. Ele está vendo alguém que estava no céu, porque nós viemos dele. E lá no céu Ele te predestinou, botou aqui, e o mundo fez esse rabisco. Teu pai, tua mãe, todo mundo que colocou a mão em você um dia, gerou essa coisa, cheia de traumas, de dores. Deus está olhando e falando: aí dentro tem um rapaz que eu botei, e que esse rapaz vai ser pastor de uma igreja em tal lugar. E quando Ele te fala, você recebe aquela palavra e ela não tem nada a ver com quem você é hoje, mas aquilo queima dentro de você de um jeito que você nem consegue aceitar. Sabe por que queima? Porque o que queima é o espírito não se corrompe. O espírito continua intacto, ainda que dentro de uma carne corrompida. E o espírito queima, e você chora e fala: é isso, é isso, é isso. No dia seguinte você nem entende aquilo, fala: nossa, aqui me emocionei. Não é que você se emocionou, é que a carne ainda não tem a forma, a alma ainda está quebrada, ainda está corrompida, mas o Espírito testificou a palavra de Deus. E daqui para frente Deus quer começar a quebrar a carne, a moldar a alma, para ela realizar, para ela poder fluir naquilo que o Espírito tem como propósito sobre a tua vida. Mas a mesma palavra que foi liberada como destino é a palavra que vai te moldar, que vai te quebrar, que vai te amassar. O texto que a gente leu de Romanos fala: tudo coopera para o bem daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Cooperação está ligada a propósito, querido. Isso que está acontecendo com a minha vida é para o meu bem. Depende. Isso tem a ver com o propósito que Deus tem sobre a tua vida? Porque se tem, é isso mesmo. Pedi para você abrir só mais um texto, querido. Abre em Hebreus 10. Verso 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A palavra paciência aqui não é no sentido de que a gente usa: ai, tem que ter uma paciência para aguentar. A palavra original é resistência. Tem que ter resistência. Porque a mesma palavra que te molda, ela pode te matar e te destruir. Quando Deus se apresentava diante de um homem, se o homem não tivesse com caráter intacto diante dele, ele morria dentro do Santo dos Santos. Por isso que a revelação de Deus, às vezes, querido, na minha vida e na tua vida, ela acontece em tempos diferentes, de forma diferente e intensidades diferentes. Sabe quando você olha para alguém e fala assim: eu quero ter o que ele tem? De unção, de algumas coisas assim. Deus do alto olha e fala: você sabe o que está falando, moleque? Se eu me mostrar diante de você da forma que eu me mostro nele, eu te mato. Porque você não sabe, mas a limitação como eu me revelo a você, na verdade, é pela tua limitação em se permitir moldar. E quando aquele sumo sacerdote entrava lá dentro, era a responsabilidade dele estar à altura de entrar naquele lugar, porque senão ele morria. E por trás desse pensamento, às vezes, de quero ter o que ele tem, eu preciso sondar a soberba do meu coração. Porque pode existir admiração. Eu quero ter aquilo. Eu já falei para vocês, eu já subi em púlpito e abracei pastor, falando: eu quero o que você tem, agarrei, e eu quero o que você tem. Eu já fiz isso 2 vezes. Mas até nisso, Eliseu falou para Elias: eu quero o dobro do que você tem.
O fato de Deus às vezes não liberar coisas para a tua vida em níveis espirituais, não é porque Ele não gosta, não é por questão de tempo, às vezes é proteção. Ele está dizendo, eu não posso, eu estou te protegendo de te expor a coisas que vão te fazer cair. Eu não liberei dom ainda sobre a tua vida em algumas áreas que eu disse que você vai ter, porque você vai cair em soberba se eu te der agora. O orgulho vai te pegar se eu liberar isso agora. É proteção, meu filho. E se a tua vontade está em se relacionar comigo, isso não vai ser um problema nenhum, porque eu estou aqui para me relacionar com você. Não é isso que você quer? E é bem hipócrita a gente dizer, é isso mesmo que eu quero, Senhor. Ele fala, então tá aqui, eu estou aqui, se relacione comigo. E na medida em que você se parecer comigo, você vai ter de mim. Eu imagino José naquela cadeia, se relacionando com Deus. E quando ele chega diante de Faraó, a Bíblia diz que Faraó olha para ele e vê algo nele que talvez nem ele sabia. Faraó vira e fala assim, onde acharemos um homem em quem haja o Espírito de Deus como tem nele? E a hora que José fala, olha, tem mesmo, tem tudo isso. Porque ele era aquilo, ele não praticava aquilo. José comeu a palavra que ele recebeu. E tudo que ele passou ao longo daquele tempo, ele aceitou como tudo coopera para o propósito que Deus tem sobre a minha vida. Ainda que eu não esteja entendendo nada, ainda eu acho que minha vida vai acabar nessa cadeia. Mas o meu caráter não pode ser vendido. Então, por todos os lugares onde ele passava, os outros olhavam para ele e falavam, tem Deus nesse rapaz. E os colegas de prisão podiam olhar para ele e falar, se tivesse Deus, você não estava preso. Se tivesse Deus, você não tinha sido vendido. Mas Faraó, quando olha para ele, Potifar, quando olha para ele, o chefe da guarda, quando olha para ele, fala, tem Deus nele. Ainda que ele esteja preso, ainda que ele foi acusado injustamente, ainda que ele foi vendido, tem Deus nesse menino. Onde a gente vai achar alguém que tenha tanto Deus como nele? Porque José se permitiu que a palavra que ele recebeu viesse em cima dele. Davi recebeu uma palavra de rei, e mal sabia ele que quem ele ia governar era um bando de bandido, fugindo no deserto, e governando um povo difícil, que chega a hora que quer matar ele até. A palavra que Davi recebeu foi a palavra que provou a vida de Davi, que tratou a vida de Davi. Homens grandes, queridos, homens fortes custam a morrer. Eu ouvi essa frase uma vez, isso me marcou. Quanto mais forte, mais difícil é morrer. Porque a gente resiste demais à morte, porque a gente não consegue identificar Deus às vezes na morte. Por isso que a Bíblia diz, os mortos ouvirão a Deus. Porque é quando eu me entrego que eu entro no propósito. É quando eu começo a morrer que eu entro no propósito. A palavra sobre a vida de Jesus é reino. E eles queriam dar uma cadeira para ele, queriam fazer de Jesus rei. Mas antes de ser levantado como rei, ele é levantado numa cruz. Porque a palavra de governo também é usada para Satanás, para tentar oferecer reinos a ele. Jesus era o pão da vida, Jesus é o rei dos reis, Jesus é Senhor dos senhores. Satanás vem oferecer as mesmas coisas de uma forma distorcida. E o que Jesus vive é totalmente o contrário. De Senhor ele lava o pé dos outros. De pão da vida ele depende de oferta de viúva e de menino para ter o que comer às vezes. E de rei ele é humilhado e colocado numa cruz. A palavra que ele recebeu o transformou, o moldou. Por isso que a Bíblia diz, Jesus aprendeu obediência pelo que sofreu. Obediência é algo que você aprende, querido. E o que te ensina a obediência é sofrimento. Porque não é escolha. Você não tem como ir contra Deus, como derrubar Deus, como impedir as coisas que Ele tem para fazer e que Ele quer fazer. Pode ser que não seja através de você.
isso que é através do sofrimento. É mesmo que me custe dor, eu vou entender que obediência não é fazer porque me agrada. Obediência está acima de me agradar, de entendimento. No fim da vida, Jesus aprendeu o que era obediência. Ele falou, eu entendi o que é obediência. Jesus dizendo isso. Eu entendi o que é obediência. Obediência é fazer, mesmo contra aquilo que eu estou com vontade. Mesmo que mate aquilo que eu estou com vontade de fazer, aquilo que eu sou. Isso é obediência. Hebreus 5:8, eu vou ler para vocês, diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento, veio a ser autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Qual era o propósito de Jesus? Ser autor e consumador da fé. Como é que ele chegou nesse propósito? Pelo sofrimento entre a palavra que ele recebeu. Do ventre ele recebeu uma palavra. Reis foram honrar ele quando ele nasceu. Ele recebeu uma palavra: você vai ser o Senhor dos Senhores. Até o cumprimento, ele tem que aprender algo no meio do caminho. Ele tem que se transformar no meio do caminho. Eu amo essa frase. Ela está em Abacuque, ela está em Coríntios, se eu não me engano, e ela está em Hebreus. O justo viverá da sua fé. Sempre que eu olho essa frase, o período que eu passei muito difícil, esses anos todos que passaram, eu imagino a fé. Eu imagino a fé como um pedaço de pão enfiado no bolso. E que nesse período em que eu sou justificado, e justificado é, meus pecados foram pagos, eu vou para o céu. Isso é justificação. Eu vou viver da minha fé. O meu justo viverá da sua fé. Então eu fui justificado, fui salvo, recebi uma palavra de destino, e Deus me dá um pedaço de pão, minha fé, enfia no bolso, e você vai começar uma caminhada pelo deserto agora. E todas as vezes onde você sentir fome e der vontade de parar porque está doendo muito, eu vou pôr a mão no bolso e arranco um pedaço daquilo que ele me deu, que é a fé, e eu me alimento daquilo. Aí eu como aquele pão e digo: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus e que são chamados para um propósito. A humilhação que eu passei hoje, ela coopera, está aqui a minha fé, e eu vivo dela. É como se Deus dissesse: eu não tenho nada de novo para te dar. Porque o que a gente mais busca nesses momentos de aperto é algo novo de Deus. Nesses períodos em que a gente está sentindo dor e parece que Deus não fala e que nada dá certo, a gente vai buscar algo novo. A gente vem para a igreja, Deus tem que falar alguma coisa, e a frustração é você passar uma semana pesada, cansada, vir para a igreja e ele não falar nada. Ele fala: põe a mão no bolso, está aí dentro já. O justo viverá da tua fé. No que? Na palavra, naquilo que eu já dei. O justificado, aquele que já vai para o céu, aquele que já teve os pecados pagos, vai viver da palavra que eu dei, querido. E vai ter pão todo dia, porque Deus disse para Moisés: todo dia vai cair maná de manhã. Não precisa guardar, não se preocupa. Todo dia você pode pôr a mão no bolso, vai ter um pedaço de pão para você comer. É disso que você vai viver. Isso não quer dizer que Deus não possa trazer uma palavra nova, e Ele traz. Isso não quer dizer que Ele não venha te dar um abraço e fala: eu estou com você, segura firme. Mas Ele está dizendo: você não queria uma palavra? Não foi bom todas as vezes que você encheu a boca para falar na igreja do teu ministério que Deus tinha para você? Deus falou que o teu ministério de ensino, de pastor, e enquanto você viveu na religião era bonito. Porque para a religião quem não tem dinheiro é amaldiçoado. E quem é pobre é porque, não sei, Deus às vezes quer assim, ou tem que ofertar um pouco mais. E depois que você consegue se relacionar com Deus, você fala: não, mas lá é bonito clamar aos pulmões: eu tenho um cargo, eu tenho um chamado. No Egito, nós somos protegidos de Deus, Deus é o nosso Deus. Deus tira ele de lá e fala: tá bom, agora vocês vão viver aqui no deserto da palavra que vocês têm. Vocês não têm uma palavra? Não passaram 400 anos cantando essa palavra? Você vai viver dela agora. Você não disse que era pastor? Você não disse que ia prover para pessoas? Essa mesma palavra agora vai se bater contra você.
para te capacitar para isso. E é nela que você vai ser refinado. É nela que você vai ver se você é isso tudo mesmo. Lembra a palavra de Pedro? Ainda que todo mundo te abandonar, eu não te abandono, eu te amo mais do que todo mundo. Lembra disso? Quando Jesus encontra Pedro, ele acusa Pedro de ter abandonado ele? Jesus toca no assunto de Pedro ter abandonado ele? Não. Sabe quem abandonou Jesus? Todo mundo, com exceção de João. Jesus aponta o dedo para alguém para falar do abandono? Não. Sabe o que ele vai falar com Pedro? A palavra. Aquela palavra que você deu. Então ele só vira para Pedro, imagina Jesus de cabeça abaixo, pegando pão e falando: aí Pedro, você me ama? E Pedro, hã? E ele lembra. Porque a única palavra que se sustenta é a que ele deu sobre a minha vida e não a que eu dei. Pedro, você tentou estabelecer destino para você baseado numa palavra da tua boca. Ela se sustentou, Pedro? Não, eu não te amo, o senhor sabe que eu não te amo, eu gosto só de você. Falei isso. Mas a palavra que eu tenho a teu respeito continua a mesma, Pedro. Quando você era moço, se cingias a ti mesmo e escolhia para onde ia. Mas quando fores velho, outros te cingirão e te levarão para lugares onde você não quer ir. Teu propósito continua, Pedro. A palavra que eu te dei lá atrás, de que estabelecer a igreja em cima dessa palavra que você teve a revelação, ela é verdadeira, ela continua. Você vai ser provado pela palavra que foi lançada a teu respeito, pela palavra que foi dita a teu respeito, e pela perseverança em cima da palavra que você recebeu, ainda que não pareça nada, ainda que não mostre nada, ainda que pareça que não vai acontecer, por se sustentar naquela palavra, por se manter firme na palavra que Deus te deu, porque ela tem toda a provisão para o que você tem que passar, e você tem que passar, não para viver bem aqui na terra. Você não precisa disso para viver bem na terra. Você pode arrumar um bom emprego, você pode um monte de coisa, um monte de gente vive bem em cima da terra, querido, mas você precisa disso para viver plenamente, plenitude daquilo que Deus tem sobre a tua vida. A primeira coisa para você descobrir urgente é o que Deus tem para a minha vida. Quem eu sou. O que eu era no céu. O que eu era no Senhor. Para que eu fui predestinado. Qual destino o Senhor tem sobre a minha vida. O que eu vou fazer. E quando eu receber essa palavra, a responsabilidade aumenta. Porque agora eu já sei. Eu já sei que para pastorear eu tenho que aprender a ser ovelha antes. Eu já sei que para ensinar eu tenho que aprender a aprender sem questionar antes. Eu já sei que para ser missionário, apóstolo ou a tradução que você queira dar para a palavra enviada, eu tenho que aprender a me entregar por eles antes. Porque só nasce se a semente morrer. Só gera quando a semente cai na terra e morre. O resto é conversa. O resto é Deus vai te abençoar, vamos ofertar e vamos fazer uma campanha, vamos. Deus é bom, tá. Isso é para menino, gente. Isso é coisa para menino. Isso não é coisa para o reino. O diabo não respeita isso. O diabo respeita a autoridade. Ele respeita chegar e ver cara de Deus e falar: não posso tocar. Fica de pé, vamos orar, querido. Você precisa sondar o que queima no teu coração, querido. Eu lembro quando eu estava passando muito aperto, de angústia, de tudo. Alguns anos atrás, eu ia lá para a Pedreira do Chapadão orar. E eles faziam muita macumba lá. E eu ficava quebrando macumba. Derrubando, orando pelos nomes que estavam naqueles papel. E eu não sabia que aquilo dentro de mim era profético do que Deus tinha para fazer. De quebrar obras, de derrubar império de trevas. E aquilo já estava ardendo. Quebrando aqueles vasinhos, quebrando aquelas coisas, rasgando, tacando fogo naquelas coisas. O Senhor estava me movendo para algo profético que Ele queria fazer. Isso sinaliza coisas que você nem sabe que Deus tem sobre a tua vida. Isso te ajuda a identificar propósito.
Mas se o propósito, querido, não estiver acima da tua carne, você não engana Deus, não adianta, você pode me enganar. Eu lembro que eu conheci um casal há um tempo atrás, que era evangélico, eles diziam, não, nosso propósito é ficar rico para investir na obra. Eu falei, oh, meu Deus, não tem nem vergonha na cara de falar isso. Quem que não quer isso? Fala, quem que no mundo não quer isso? Deus me faz rico e eu dou um pouco para os pobres. E às vezes você brinca com Deus, e brinca não no mau sentido, mas você faz isso e Deus vai olhando e fala, rapaz, você acha que me engana? E uma hora ele toma aquela palavra e fala, é isso que você quer mesmo? Você quer que eu dê dinheiro para você ser generoso? Eu vou dar então. É isso, então tá bom. Então vamos começar a brincadeira agora. Eu vou começar a te tratar nisso. Ele vai te arrebentar. Mas é isso, não é? Deus é um Deus de alianças. Quando você abre a boca para fazer pactos com Ele, Ele fala, eu estou aqui para fazer. Quer fazer uma aliança comigo? Eu faço. Você quer mesmo ser provedor? Então tá bom, mas antes eu preciso te tocar. Você quer uma descendência que vai ocupar a terra inteira? Antes eu tenho que te deixar manco, Jacó. Você mal vai conseguir andar para ter uma descendência que vai peregrinar pela terra toda. Mas é isso que você quer? Eu vou te dar. A pergunta é, você aguenta? Você está disposto a se transformar no que Ele tem para você e não a receber o que Ele tem para você? Jesus não foi para a cruz para receber um trono de glória. Ele foi na cruz para ser aperfeiçoado à imagem do Pai na terra. Ele já tinha glória, mas Ele foi aperfeiçoado em carne, não em espírito. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É nela que a palavra tem que ser tocada. Fala com Deus, querido, abaixa sua cabeça. Pede para o Senhor trazer à tua memória as palavras que Ele já deu a teu respeito na vida. E essa semana, depois que Ele me trouxe essa palavra, eu comecei a tentar lembrar das coisas que Ele falou a meu respeito, para saber que essas palavras vão me seguir e vão cobrar um preço de mim, de aperfeiçoamento, de entrega. E se você acha que não recebeu essa palavra ainda nunca, então clama a Deus. Porque foi a primeira coisa que Adão recebeu de Deus. Foi a presença dele. Foi quem ele era. O teu propósito Deus vai trazer, querido. Deus coloca Adão sobre o jardim para ser governo, e é Deus quem traz todos os animais diante de Adão, para Adão dar o nome. Adão não precisa ir atrás dos animais. Deus traz o governo diante dele e fala, governa sobre eles agora. Deus faz Eva e traz Eva para Adão. Adão não vai procurar Eva, porque Adão se entregou para que Eva fosse formada. O trabalho dele é se entregar, não é buscar Eva. Seu trabalho é se entregar pelo teu propósito e não correr atrás de fazer ele acontecer. Na medida em que você dá, o Senhor devolve. Em que eu entrego parte de mim, Ele gera. Espírito Santo de Deus, Pai, que o Senhor traga revelação nessa manhã, Senhor. Que o Senhor traga sonhos de volta, Espírito Santo. Que o Senhor revele propósitos que estavam esquecidos, Pai. Traz revelação de infância, Pai. De anos e anos atrás, onde o Senhor liberou palavras sobre a vida de pessoas que nem se lembravam mais de uma profeta que um dia visitou, do que a mãe falou, do que o pai falou. Traz esse entendimento de volta, Senhor, em nome de Jesus. Traz a memória de novo, Pai. Palavras de destino que o Senhor deu sobre a vida de pessoas um dia, Senhor. Para que em cima dessas palavras, Pai, nós possamos identificar o Teu agir e o Teu moldar sobre a nossa vida, o Seu toque sobre a nossa vida, Senhor. Nós possamos começar a entender e compreender o porquê de algumas áreas que o Senhor tem que tocar e tem tocado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que todos entendam que a palavra, Senhor, não vai para a cabeça, para realizações, que ela vem para o estômago, Pai.
para fazer parte de quem nós somos, que ela nos transforma antes de transformar o ambiente do lado de fora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, refina-nos pela Tua palavra, refina-nos pelo Teu propósito, Pai, pelo destino que o Senhor tem, Pai, muito antes de queremos desfrutar dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que cada justo Seu aqui possa viver da fé que o Senhor já deu, do pedaço de pão que a gente tem no bolso, Senhor, como sustento para a caminhada, até que a plenitude ocorra, Pai, até que a gente chegue no lugar de semear e colher, até que a gente chegue no lugar, Pai, de estabelecer reino, Pai, e de como sacerdotes desfrutarmos de parte daquilo que é colocado sobre o altar, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Quebra no meio de nós, Pai, toda adoração a Baal, Senhor, disfarçada de adoração ao Senhor, todo entendimento errado, Pai, todo entendimento que foi nos colocado um dia, Senhor amado, e que começou a fazer parte do nosso entendimento a respeito do Senhor, seja quebrada em nome de Jesus. Toda malícia no nosso coração que tenta esconder o que a gente sabe que é errado, Pai, disfarçar, Senhor, como se o Senhor não estivesse vendo, seja quebrada e denunciada em nome de Jesus, Pai. Que a obediência seja plena, clara como o sol, Senhor, em nome de Jesus. Toda mentira disfarçada de verdade caia por terra em nome de Jesus. Nos prova, Pai, pela mesma palavra que foi liberada como destino, Senhor. Dá forma no barro, Pai, de acordo com o propósito de imagem e semelhança, para que a autoridade venha, Senhor amado, por nos parecermos com o Senhor e não por recebermos um cargo em alguma igreja, Pai, em alguma instituição, ainda que homens na terra queiram nos dar isso, Senhor. Que a gente não abra mão do preço para se parecer com o Senhor, Pai. Que a gente ame mais a Tua presença, a Tua face, o Teu caráter e a Tua personalidade, Pai, do que reinos, Pai, que possam nos ser oferecidos aqui na terra, do que glória que homens possam nos dar, Pai amado. Que a maior glória que nós possamos ter, Pai, seja ser a Tua imagem, ser parecido com o Senhor, Pai amado, porque isso nos dá autoridade sobre todas as coisas a qual Jesus nos constituiu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito imundo de confusão na mente, Pai. Todo espírito, Pai, maligno, que tenta disfarçar e destruir a Tua palavra, que tenta gerar confusão naquilo que vem do Senhor, Pai, que tenta distorcer a imagem do Pai na terra, Pai, que tenta colocar Baal como referência, Pai, que tenta colocar prosperidade, Senhor, como resultado de glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós entendamos o que é a prosperidade no Senhor, Deus. Que nós entendamos que para filhos maduros, Pai, toda a terra é colocada debaixo de governo, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Que o Senhor nos leve em segurança, nos guarde debaixo da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo traga consolação durante todo esse período. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos, Pai. Amém, Senhor.